objetivo desse treinamento é apresentar o bloco K, sua obrigatoriedade, o cronograma de implantação e seus impactos. Além disso, também será demonstrada uma pequena operação de produção a título de exemplo, para ilustrar melhor o funcionamento de alguns registros obrigatórios e da árvore que irá alimentar a ficha técnica do produto. Nosso foco e exemplos citados são com base na legislação vigente do Estado de São Paulo. SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital e é um grande projeto do governo federal para gradativamente transferir todas as escriturações contábeis, trabalhistas, previdenciárias e fiscais de meio físico em papel para arquivos digitais. A finalidade é aumentar a capacidade do fisco de cruzar dados com maior eficiência e precisão, reduzindo a evasão fiscal, a sonegação, os crimes tributários e aumentando a arrecadação de impostos. O termo público indica justamente que esses arquivos ficam disponíveis de forma direta para órgãos de fiscalização, mas não de forma aberta ou disponível à vontade. Todos são codificados e criptografados e só podem ser analisados por intermediação humana a partir de ordem de fiscalização, expedida por uma autoridade que tenha poder para tanto. Porém, os cruzamentos eletrônicos de dados, por serem automáticos, são efetuados internamente pelos sistemas do governo e apenas em caso de irregularidades detectadas ou suspeitas é que se abrem ordens de fiscalização. Todo mundo sempre ouve falar em malha fina do imposto de renda e ninguém gosta nem de pensar em cair nela. A malha fina existe porque o governo consegue cruzar rapidamente informações das pessoas físicas com as fontes pagadoras e com as despesas declaradas. No caso das empresas, essa situação é muito mais complexa, já que envolve massas de dados muito maiores. Mas com o SPED e sua alta capacidade de cruzamento, o governo já possui um processo muito similar ao da malha fina do imposto de renda para as pessoas jurídicas, onde qualquer erro ou omissão pode ser pego rapidamente, gerando notificação ou multa. O número de documentos em formato digital é cada vez maior e os informativos também estão passando para o formato digital, de modo que a malha fina para as pessoas jurídicas já é uma realidade. O foco desse treinamento está contido na EFD ICMS-PI, que é a escrituração fiscal digital do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços e do Imposto de Produtos Industrializados. Essa escrituração é basicamente a mesma que há dezenas de anos é exigível de qualquer empresa comercial ou industrial, composta dos livros de entrada, saída, inventário e apuração de ICMS e IPI, além dos livros de controle do SIAP e do controle de produção de estoque e outras informações de interesse do fisco. A versão digital desses livros que compõem a EFD é bastante similar, onde são lançadas todas as notas fiscais e outros documentos da empresa e apurados seus impostos. A diferença é que, por ser digital, qualquer erro, por menor que seja, é mais fácil de ser detectado, e uma vez transmitido, qualquer alteração vai depender de retificação do arquivo enviado, inclusive com a necessidade de autorização do fisco para retificar, dependendo do prazo decorrido. Lembrando que, apesar do SPED ser bem completo, alguns informativos ainda não foram extintos, como a GIA do Estado de São Paulo, gerando prestação de informações redundantes e que a retificação de qualquer um deles reflete nos outros. Uma vez que a EFD é um arquivo digital, ou seja, um arquivo de computador em formato texto, onde todos os dados são incluídos, é de se esperar que existam regras para esse arquivo, do contrário, o mesmo não faria nenhum sentido. Assim, o arquivo é dividido em vários módulos, chamados de blocos, os quais contêm registros específicos daquele bloco. Temos, por exemplo, o bloco 0, onde são informados os registros que identificam a empresa, o período de escrituração e outras características de tributação e apuração. Esse bloco tem muita importância nesse nosso treinamento, porque é nele que se declaram os registros de itens da empresa, além de fichas técnicas e conversões, que vamos ver adiante. Outros blocos têm funções de demonstrar a apuração dos impostos, as notas recebidas e emitidas, documentos de transporte e o inventário da empresa. Esse treinamento está focado especificamente no bloco K, que é a versão digital do Registro de Controle de Produção e Estoque. E o que é isso? É um conjunto de registros que mostra como a empresa industrial produziu seus produtos, ou como o atacadista manteve seus estoques controlados. Mas então a indústria vai abrir seus processos industriais, seus custos de produção? Não. No bloco K, por enquanto, são apresentados apenas registros que explicam o fluxo de partes, materiais e produtos dentro da empresa, pela ótica das ordens de produção. Nenhum valor é declarado no mesmo e nenhum processo ou descrição de método industrial é indicado. Até existirem registros no layout que tratam dessas informações, mas por hora não são exigidos. Antes de discutirmos as características específicas do bloco K,
precisamos discutir como é a classificação dos itens dos estoques na visão do SPED. Inicialmente, é preciso entender que essa classificação existe para permitir a correta identificação da função de cada item nos processos, e, além disso, influi diretamente na forma como cada item é declarado e as obrigações decorrentes disso. Também interfere na possibilidade de tomada de crédito e em outros itens de tributação, por isso é fundamental classificar de forma correta. Inicialmente, temos um produto para comercialização, que são aqueles que a empresa compra para revender, sem efetuar nenhuma alteração, nem mesmo troca de embalagem. Da mesma forma que foi comprado, será vendido, caracterizando uma operação tipicamente comercial. Em seguida, temos as matérias-primas, as quais somente indústrias podem declarar, já que são itens que serão transformados em outros itens. De forma primária, não serão vendidos na mesma forma em que foram adquiridos. Temos ainda as embalagens, que é tudo o que se utiliza para acondicionar o produto, mas não faz parte dele, como caixas, sacos, fitas adesivas e outros itens que sejam usados para proteger ou transportar o produto. Aqui se encaixam tanto as embalagens usadas para o cliente levar sua mercadoria embora, por exemplo, uma sacola de mercado, como as embalagens que a indústria usa para acondicionar seus produtos na linha de produção, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. As descrições a seguir tratam de dois itens que caracterizam a atividade industrial: os produtos em produção e os acabados, que são aqueles itens que ou estão no chão de fábrica sendo produzidos, ou estão prontos para ser vendidos, mas que foram produzidos pela empresa declarante. Não se pode confundir produto acabado com mercadoria para revenda, já que um foi produzido pela empresa e o outro foi comprado pela empresa. Para esses dois códigos, 3 e 4, é que será obrigatória a ficha técnica desses itens. Depois temos o conceito de subproduto. Um subproduto para fins de SPED é aquilo que é fruto do processo produtivo, mas não é produto da empresa, ou seja, é a sucata. Vamos pensar numa fábrica de cadernos, por exemplo. A fábrica compra papel e produz cadernos. Nesse processo sobram vários quilos de apara de papel que não são o produto da empresa. O produto final é o caderno, mas as aparas serão vendidos a quilo como sucata, então são classificadas como subprodutos. Se forem jogadas fora, não precisam ser classificadas, apenas se forem vendidas. Em seguida, temos um outro conceito para fins de SPED que é bastante confuso, o de produto intermediário. A definição disso é de algo que faz parte do processo produtivo, sendo utilizado na produção de um item, mas sem ficar agregado a esse item no final do processo. Para entender isso só com exemplos mesmo. Vamos pensar numa peça que recebe uma pintura na produção. Temos a tinta e o thinner usados para pintar a peça. A tinta é uma matéria-prima, porque fica na peça após a pintura. Mas o thinner evapora e não se agrega na peça, portanto é apenas um produto intermediário. Um outro exemplo é o do gás da estufa de secagem. O mesmo foi gasto na produção, mas não tem gás na peça pronta, então não pode ser considerado matéria-prima. E falando em gás, temos os materiais de uso e consumo, que são aqueles que são consumidos pela empresa fora do seu processo comercial ou industrial, como materiais de limpeza, de escritório, de manutenção e o gás do refeitório dos funcionários. Mas o gás é uso e consumo ou intermediário? Vai depender do seu uso ser para a produção ou não. Na estufa, o mesmo é intermediário, porque sem a estufa uma parte do processo produtivo não pode ocorrer. No refeitório, esse gás é um material de uso e consumo, porque o refeitório não está ligado de forma direta aos custos de produção, e sim às despesas da empresa. Um outro exemplo que confunde muito diz relação à graxa do maquinário. Como se trata de manutenção da máquina, é um material de uso e consumo, já que não está ligado de forma direta ao produto em si, mas sim ao funcionamento do equipamento que o produz. Na sequência, temos os itens do ativo imobilizado, que são o prédio da empresa, veículos, máquinas, ferramentas, equipamentos, móveis e tudo mais que compõe as instalações da empresa. Temos uma classificação para serviços. Soa estranho classificar um item intangível, mas como existe a possibilidade de termos serviços como item em documentos fiscais, esses precisam ter um código de classificação para não gerar dúvidas sobre a natureza dos mesmos. A última classificação usável é a de outros insumos, que ocorrem quando existe industrialização por terceiros.
Basicamente, são os insumos que foram agregados ao produto pelo terceirizado, adquiridos por ele e que não foram remetidos pelo encomendante. Por exemplo, se você manda pintar uma peça num terceiro e manda a tinta junto, a tinta é matéria-prima, porque foi comprada por você. Mas se a tinta foi fornecida pelo terceiro, é um outro insumo, porque foi comprada por esse terceiro. Com relação à finalidade, a ideia do bloco K é amarrar as matérias-primas e outros itens de produção ao produto final. No comércio, o controle é simples. Se eu tenho 10 lápis, comprei 5 e vendi 2, tenho que terminar o mês com 13. É meramente uma conta de adição e subtração. Mas se eu tenho 10 lápis, comprei 2 pranchas de madeira, meio quilo de grafite em pó, 200 gramas de corante e fiz alguns lápis com isso, quantos eu tenho no final? O problema reside nisso, e em como amarrar a conta de quantos lápis eu faço com tantas gramas de grafite, ou quanta madeira eu preciso para fazer tantos lápis, e as aparas de madeira, e as perdas do grafite que quebra. Como que se amarra isso para mostrar ao fisco que eu não estou produzindo lápis não declarados e vendendo sem nota a partir das minhas compras de insumos? A função do bloco K é para isso. Nele serão demonstradas as quantidades previstas de insumos para a produção dos itens, além das perdas previstas se houverem, de modo que a conta feche no final. Por exemplo, nele será informado que para uma ordem de produção de 1000 lápis foram consumidas 10 pranchas de madeira e 1 kg de grafite. Na ordem de produção seguinte também, e assim sucessivamente, de forma que se consegue estabelecer os estoques iniciais e finais de lápis, pranchas e grafite com uma relação direta entre os itens que fecha a conta no final, provando não existir descaminho de mercadorias. O bloco K tem uma implantação gradativa que considera o faturamento e a atividade da empresa declarante. Para 2019 passa a ser exigido de todas as empresas, mas em vários casos apenas os registros referentes aos estoques mensais serão exigidos na transmissão. Mas há aqui um alerta importante. Apesar de não ser exigida a transmissão dos registros referentes às ordens de produção e aos insumos utilizados nessas ordens, esses registros devem ser elaborados e estar à disposição. A fim de exemplificar e demonstrar na prática como o bloco K funciona, vamos demonstrar uma linha de produção simples de uma fábrica fictícia de canetas. O processo está bastante simplificado, apenas para que seja possível identificar os vários registros e particularidades necessárias ao cumprimento da obrigação. No nosso exemplo, a caneta produzida tem apenas 3 partes e uma cartela de embalagem. A primeira ação a ser tomada para a implantação do bloco K é a verificação dos estoques iniciais da empresa. A contagem e classificação dos itens deve estar feita e inserida no sistema de controle de produção. Lembrando que o bloco K não tem indicação de saldos iniciais, apenas de saldos finais. O saldo inicial será sempre o saldo final declarado no período anterior. Por isso é importante salientar que o controle de produção precisa estar bem alimentado, com todos os dados corretos, porque do contrário o erro irá replicar pelos meses seguintes. No nosso exemplo, temos quantidades em estoque no começo do mês de matérias-primas e embalagem, mas nenhum de produto acabado. O registro 0200 é o cadastro de itens da empresa. Esse registro vai existir para qualquer tipo de empresa declarante da FD, ICMS e IPI, e é nele que vão constar todos os itens, mesmo os que não fazem parte dos controles de produção ou obrigados ao inventário, como os materiais de uso e consumo. É fundamental que todos os itens sejam corretamente classificados com relação ao tipo de item, seus códigos NCM e CST e com descrição adequada, que permita a correta identificação do item. Lembrando que o código deve ser da empresa declarante, não o do fornecedor. A unidade também deve ser definida nesse registro, não devendo mais ser alterada no decorrer do processo. Então, se eu classifiquei um produto em unidades, não posso depois indicar o uso ou controle desse produto em milheiros. Vou ter que manter unidades até o final. Para mais informações sobre como ter o cadastro de produtos adequado, temos um outro vídeo específico sobre esse tema. Esse registro traz a ficha técnica do produto, ou seja, a lista de componentes necessários para se produzir um item tipo 3, um produto em elaboração, ou tipo 4, um produto acabado, pela empresa declarante. Esse registro é vital e merece alguns alertas. As unidades devem ser indicadas para a produção de uma única unidade acabada. No nosso exemplo, está sendo ligada uma peça de cada para produzir uma caneta. A unidade aqui é a unidade de medida do produto acabado no registro 0200. Se eu fabrico um produto que não tem necessidade alguma de controle unitário e pode ser considerado em milheiros, como clipes de papel, por exemplo, eu posso cadastrar esses clipes em milheiros e controlar em milheiros. Daí a ficha técnica indicará os itens necessários para 1 milheiro de clipes. Mas o ideal é sempre classificar os itens na menor unidade viável e elaborar a ficha técnica com base nisso. Outro ponto importante da ficha técnica é que nela são declaradas as perdas previstas,
ou seja, aquelas que normalmente ocorrem por conta do processo produtivo. Embalagens se perdem durante o processo por conta de amassados ou rasgos, por exemplo. Havendo uma previsão de quantas embalagens se perdem em cada 1000, é possível indicar essa perda prevista no sistema. Isso é bastante útil porque explica o consumo acima do esperado, com base em perdas ocorridas. Mas isso não significa que se pode indicar uma enorme perda para alegar consumo. O governo estará monitorando os índices de perdas pelo NCM dos itens e pelo KNAI dos declarantes, criando uma base de dados de perdas aceitáveis, sujeitando os declarantes com números fora da média nacional a uma possível fiscalização. Então é preciso cuidado ao se analisar e prever essas perdas no processo. Um último alerta: essas perdas são as de processo normal. Uma perda por roubo, incêndio, enchente, quebra no estoque ou outros motivos deve ser baixada do estoque com emissão de nota com o CFOP adequado à situação. Esse registro trata da conversão de medidas dos itens. Conforme foi dito sobre o registro 0200, quando eu defino uma unidade de medida para um item, esta é permanente. Ou seja, se eu classifiquei um item F040, um fio elétrico preto, como sendo medido em metros, ele sempre será tratado em metros nos meus outros registros. Mas aí eu compro mais fio e vem na nota especificado em rolos. Nessa hora é necessário elaborar um registro 0220 de conversão, onde será indicado que a unidade de medida rolo corresponde a 100 metros ou 200, conforme o caso. Com isso feito, a nota do fornecedor será lançada no sistema, e para o item F040 será indicada a aquisição de um rolo, mas o sistema dará entrada de 100 ou 200 metros. Dessa forma, mesmo que a unidade comercial comum do item seja diferente da que é usada na produção, sempre haverá coerência entre essas unidades. No K230 são mostradas as ordens de produção e quantos itens produzidos foram finalizados ou tiveram início de produção no período declarado. O registro se refere apenas às OP executadas pelo estabelecimento declarante. Se houver terceirização, serão usados outros registros que serão explicados adiante. Nesse registro devem constar todas as OPs que estão em estado de inacabadas no mês, mesmo que tenham sido iniciadas em meses anteriores ou que não sejam finalizadas dentro do mês declarado. No nosso exemplo estão indicadas duas OPs, uma indicando que foram finalizadas 3.000 canetas e outra ainda em aberto no final do mês. A alocação dos insumos já ocorre nesse registro da OP, através do registro K235. Para cada registro K230 de OP, eu preciso indicar os registros K235 de itens consumidos no período. Nesse registro se indica apenas o que foi consumido no período, e não o que seria consumido se o produto tivesse sido finalizado. Assim, no exemplo, a primeira OP concluiu a produção de 3.000 canetas, então estão indicadas para ela 3.000 de cada componente. Na segunda OP, os itens não foram finalizados por falta de embalagens, por isso as mesmas ainda não estão indicadas no registro de itens consumidos. O ponto aqui é, esse registro deve mostrar o que foi usado no período pelas OPs, e não o que poderia ter sido usado. Do contrário, o estoque de matéria-prima será baixado sem a correspondência do aumento de estoque de produtos acabados. Esses registros K230 e K235, com base na ficha técnica do registro 0210, são os principais que fazem o bloco K fechar a conta de matéria-prima gasta contra produtos produzidos. Mas apesar de serem os principais, não são os únicos, como veremos mais adiante. Temos aqui os registros de estoques mensais, que sempre serão os do final do período declarado. É importante salientar que esses estoques se referem apenas às quantidades de itens, não ao preço de custo dos mesmos. Também é importante frisar que esses registros precisam estar totalmente coerentes com os registros de inventário apresentados em 31 de dezembro, ou em outra data se exigível. Por mais que seja redundante, nos meses em que o inventário é exigido, os registros de estoque do bloco K também terão que ser apresentados, e precisam ter as mesmas quantidades declaradas. Do contrário, a empresa correrá risco de autuação por irregularidade fiscal. Complementando o que foi dito sobre os controles de estoque do bloco K e o inventário, temos aqui a comparação entre o que é apresentado em cada registro. Como pode ser percebido, o inventário é bem mais completo em termos de informações, inclusive contendo os valores dos itens, o que não ocorre nos estoques mensais, que se limitam às quantidades presentes no estoque físico da empresa, ou de propriedade da empresa, mas em poder de terceiros. Esses registros de abertura e fechamento do bloco K indicam detalhes como o número de linhas do bloco e período declarado. Um detalhe sobre o período é que ele deve refletir o período de apuração do IPI ou ICMS, o qual for mais curto. Atualmente, a legislação só prevê apuração mensal para ambos os impostos, mas houve casos de apuração decendial do IPI há alguns anos, quando o bloco K estava sendo desenvolvido. Apenas a título de informação,
Caso a apuração do IPI voltasse a ser descendial, haveria necessidade de 3 períodos de bloco K, um para cada 10 dias, com fechamento de todos os registros, inclusive dos estoques. Nas últimas alterações de regulamento, foram incluídos os registros de desmontagem, para permitir que as empresas que adquirem produtos usados ou que tenham itens de produção danificados possam desmontar os mesmos e obter matérias-primas ou itens comerciais a partir dessa operação. Esses registros são particularmente úteis para as operações de empresas que operam com recuperação de sucatas, já que é aqui que será demonstrado como uma máquina usada se transforma em tantos metros de fio ou tantos quilos de aço ou cobre, por exemplo. Mas atenção! Esses registros são apenas para desmontagem total ou parcial do item, e não para reparos ou manutenção. Para isso, existem outros registros que veremos adiante. Falamos há pouco dos registros K230 e K235, que tratam das ordens de produção. Esses registros K250 e K255 são também registros de OP, e funcionam exatamente da mesma forma. Porém, são usados quando a operação industrial for efetuada por empresa terceirizada através de remessa para industrialização em terceiros, com o respectivo retorno dos produtos acabados ou ainda em elaboração. É importante entender que as matérias-primas necessárias serão remetidas e o produto será devolvido, possivelmente com matérias-primas restantes. Nesse caso, os itens são classificados como matéria-prima, mas se os materiais empregados para o processo industrial foram adquiridos pelo terceirizado, os mesmos retornam indicados na nota de industrialização e são considerados como outros insumos. Esses itens devem fazer parte da ficha técnica do item produzido e do cadastro de item da empresa, mas não existirão em estoque, já que só surgem na empresa declarante já agregados ao item produzido. Esses registros são para informar reparos efetuados em itens da própria empresa e que foram constatados como defeituosos antes de liberados para a venda. Por exemplo, numa fábrica de lanternas, o controle de qualidade percebe que algumas lanternas estão com lâmpadas queimadas e essas voltam para corrigir o problema. Essas lâmpadas gastas no processo de reparo serão registradas aqui para garantir o controle correto dos insumos e estoques. Mas esse registro só pode ser usado em caso de itens produzidos pela empresa e que foram considerados defeituosos antes da venda. Se a empresa recebe um item para reparo em garantia, por exemplo, esses registros não se aplicam, devendo o item defeituoso receber um código interno e ser aberto uma OP para o reparo. Esses registros são usados para alterar códigos de itens por alguma particularidade, como uma exigência do cliente. Vamos supor que você produz um determinado item e seu código é A001. É esse código A001 que vai aparecer na sua nota fiscal de venda. Mas você fecha uma venda com um atacadista que precisa que na nota do produto já esteja com o código XP035, que ele vai usar internamente para evitar problemas de reclassificação, já que ele trabalha com milhares de itens e milhares de documentos fiscais por mês. Nesse caso, o item é reclassificado através desse registro, que fará com que o SPED entenda que os códigos A001 e XP035 são a mesma coisa e debaixa nos estoques de forma adequada, sem cair no problema de se ter dois códigos diferentes para o mesmo produto no inventário. Outro uso é para reclassificar itens por características após a produção, por exemplo. A empresa pode precisar reclassificar algum lote devido a uma característica que não afeta a ficha técnica. Vamos supor que numa linha de produção um lote saiu com defeito, mas será vendido assim mesmo com desconto devido à impossibilidade de recuperação. O registro permite identificar quais são os itens do lote, baixando corretamente no estoque, mas sem a necessidade de se criar um novo item nos controles. Mas atenção, esse registro só pode ser utilizado para reclassificar itens que são substancialmente os mesmos e sem alteração na ficha técnica. Uma fábrica de tintas não pode classificar todas as suas cores de tintas num único código e depois alterar os códigos para vender, porque a ficha técnica de cada cor é diferente, uma vez que os corantes empregados variam. Esses registros são usados para reduzir o número de ordens de produção, mas seu uso acaba sendo bastante restrito. A ideia é que se a empresa possui uma linha de produção de vários itens que possuem uma mesma característica, esses sejam tratados numa única ordem de produção. Assim, se uma fábrica de lápis vai fabricar 10.000 lápis de 12 cores diferentes, não precisa abrir uma ordem de produção para cada cor, podendo abrir uma única ordem para todos os lápis. Mas os registros de controle das ordens deverão constar todos os itens, matérias-primas e qualquer outra característica da produção para todos os itens, sendo que cada um continua tendo sua própria ficha técnica. Uma novidade que surgiu com o bloco K foram esses registros, que são basicamente registros de errata. É preciso entender que quando se apresenta a FD, ICMS e IPI, a mesma está completa e fechada.
Qualquer registro que precise ser alterado demanda uma retificação e reapresentação completa do arquivo do mês, inclusive podendo depender de autorização do fisco para essa retificação. Porém, devido à complexidade do bloco K e aos percalços que as empresas vêm tendo para a implantação, o comitê gestor percebeu a necessidade de se incluir registros de errata, que permitem ajustar erros do bloco K sem a necessidade de se ajustar o arquivo inteiro. Isso não significa que será possível ficar efetuando ajustes a qualquer momento, mesmo porque esses ajustes vão chamar a atenção do fisco. Além disso, só é possível utilizá-los para corrigir períodos que ainda não fecharam inventário. Normalmente, o inventário é anual fechado em dezembro, o que significa que esse registro só pode ser usado dentro do ano nesse caso. Mas se a empresa tiver obrigação de inventários trimestrais, os registros ficam limitados ao trimestre. Assim, é necessário cuidado no uso dessa possibilidade. Como a FD, ICMS e IPI é uma versão digital dos livros de registros de uma empresa, a mesma constitui a escrituração fiscal dessa empresa. Assim sendo, a falta da FD pode acarretar multa por falta de escrituração. Cada livro digital tem suas previsões legais de preenchimento e multas em caso de atraso ou não entrega. Mas, no geral, são multas aplicadas em percentuais sobre as operações da empresa no período declarado. Além disso, como expede o informativo controlado pela Receita Federal, existem previsões de multas federais por atraso, além de multas por omissão ou inexatidão de dados informados. Por isso é fundamental que os arquivos sejam gerados de maneira exata e no prazo, e validados antes da transmissão. Como vimos, o bloco K é uma questão complexa que envolve todos os participantes dos processos industriais e comerciais da empresa. Os cadastros precisam ser revisados, os sistemas devem ser atualizados se necessário e alimentados com informações corretas para a geração dos arquivos. Deve ser implantado o máximo possível de automatização dos sistemas de geração e controle, de modo a reduzir falhas humanas nos processos. Sua empresa merece um sistema de gestão que lhe auxilie nessa questão, não só para atendimento dessa exigência fiscal, mas também para a geração de relatórios gerenciais que irão auxiliar na tomada de decisões e gestão da sua produção e estoque. O bloco K não é só uma obrigação fiscal, é uma oportunidade para a sua empresa detectar falhas de processo e eventuais melhorias possíveis, então a mudança de cultura interna é necessária. A chegada dessa nova obrigação trouxe uma nova realidade para todos, e todos terão que se adaptar a essa realidade. O Grupo Fatos está pronto para lhe dar suporte no que for preciso sobre o bloco K. Conte conosco. Com isso, vimos a importância do bloco K para a sua empresa. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sino para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!